Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui a mais uma aulinha. No caso, a nossa peça número 9. Gente, é a nossa primeira alegação final por meio de memoriais. E como que a gente faz essas coisas certinho, né? Pô, eu esperava que você fizesse ali o tempo do processo e você pesquisasse, procurasse as teses baseado no quê? No nosso checklist, na nossa lista de coisas que nós temos que verificar se estão dentro do enunciado ou não. Então você coloca 564 e verifica se tem problema de incompetência, de ilegitimidade de parte, inciso 3, que é a citação, falta de provas. Inciso 4, fundamentação. Desculpa, inciso 5, fundamentação. Inciso 4, qualquer formalidade que constitua elemento essencial do ato, tal como não ter oportunidade de uma defesa prévia num crime de tráfico. Então, essas coisas todas, tá? E agora, eu vou ler o problema com vocês, com os. Rafinha, tu vais ler o problema conosco. Ah, Rafinha, sim, 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 sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha. Nossa, tá muito bom isso aqui, hein? Vamos daqui pro lado, nossa peça number 9. Number 9. Rafael, você sabe falar inglês, você viu? Number 9. Paulinho. O Paulinho foi citado por edital, estando custodiado pelo Estado após ter recebido a denúncia. Gente, foi citado pelo Estado estando custodiado. Isso aqui, ó. Essa expressão você não conhece, ela não é natural para você. O que é estar custodiado? Tá? Nós estamos aqui que, de certa forma, ele está sob os cuidados do Estado. Tá? Então, aqui, ele foi citado por edital estando preso. Tá? Não é certo isso, então você tem uma nulidade. Por quê? Porque o réu preso não deve ser citado por edital. Rafael, eu não sabia. Então você deveria ter pesquisado um pouquinho sobre essa palavra. Mas não tem problema. O que importa é você anotar essa palavra agora e fazer com que ela fique aí no seu vocabulário, sua lista de palavras difíceis para que você encontre tudo. Então, Paulo foi citado por edital, estando custodiado pelo Estado após o juiz ter recebido a denúncia. Então, a recebida da denúncia já aconteceu. Ao apresentar a resposta à acusação, o juiz não acolheu a tese do erro de proibição. Olha só. Ah, mas o cara já alegou erro de proibição? Já alegou. Tendo em vista que, muito embora Paulo houvesse alegado o desconhecimento de possuir um peixe de uma linhagem específica em extinção, o seu filho havia estudado em uma prova de biologia pouco tempo antes, e por este motivo seria possível, hora réu, saber a natureza criminosa de sua conduta. Está dizendo o seguinte: diz assim, ó, eu não acolho o erro de proibição porque a semana passada seu filho estudou uma prova de biologia. Então você deveria ter tido pelo menos a chance de saber que era proibido estar com esse tipo de peixe em si. Tá? Essa é a tese. Mas ele já alegou na resposta à acusação. O que eu faço? Você vai dizer ali na sua alegação final que você, de novo, está alegando o erro de proibição. Aquilo que foi alegado na resposta à acusação, pessoal, pode ser alegado de novo nas alegações finais, sem problema nenhum. Tá? Você alega o quê? O 564, o 107, a teoria do crime na resposta à acusação, alega isso tudo onde? Na alegação final, e alega tudo isso também dentro da apelação. Você alega em qualquer momento processual essas coisas. Só nos embargos infringentes lá em cima, né? Que você fica restrito à matéria do voto vencido. Então você não pode alegar tudo que você quer tendo a teoria do crime ou teoria da pena. Mas você pode alegar sempre, né, 564 e 107, porque são matérias de ordem pública. 564 unidade e o 107 é a tese extintiva da punibilidade. Tá bom? Então vamos lá. O membro do Ministério Público, em sua derradeira manifestação, o que é minha derradeira manifestação? É a última vez que ele falou nos autos. O MP, em sua derradeira manifestação, pediu a condenação do réu no crime do artigo 34, inciso 1 da Lei de Crime Ambiental. E também que a pena fosse dosada no máximo, tendo em vista que naquela localidade já havia 3 inquéritos policiais contra Paulo em andamento. E, além disso, ele era conhecido em sua adolescência por matar papagaios com estilingue. Você foi procurado pela família para apresentar a melhor peça, né? A peça que melhor atende os interesses do seu cliente. Gente, se o MP está na sua derradeira manifestação, é porque ele está falando um pouquinho antes da sentença, né? Então você tem a resposta à acusação, alegação final e sentença. É o que você possui. Já vimos isso algumas vezes na nossa linha, o tempo do processo penale, né? Olha só, gente, não é difícil isso aqui, essa contextualização, né? Esse com a resolução do mérito, sem resolução do mérito, é o penal lá, né? Desculpa, é o trabalhista. Aqui, pessoal, olha só, notícia do crime, né? Inquérito policial. Aí o Ministério Público ele tem os caminhos a tomar. O que ele faz? Ele pede o arquivamento do inquérito, ele propõe um acordo de não persecução penal, ele requisita novas diligências, ele oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia, aí você tem a citação, você tem a resposta à acusação. Você alega tudo que você quer na sua resposta à acusação. Você alega nulidades, que é o 564, você alega 107, que é a extinção da punibilidade, mas aqui é reconhecido como absolvição sumária no 397, tá? E aí depois, se não der certo isso aqui, que pelo menos o juiz, né, ouça as testemunhas abaixo arroladas, e aí você vai para a audiência de instrução, debate e julgamento. Aqui você tem a alegação final, o debate, a última que você fala nos autos, né, as alegações finais, ela acontece primeiro pela acusação, depois se tiver assistente de acusação, e depois, por fim, né, você tem aqui a defesa, tá? Essa é a alegação final.
tá bom? Alegação final. E aí nós temos aqui depois do julgamento. No julgamento, nós temos a sentença condenatória, tá? A sentença condenatória. Então, antes da sentença condenatória, você tem a alegação final. E aqui, com a sentença condenatória, você tem aqui a apelação, né? A apelação, certo? Bom, baseado nisso aqui, é, essa ordem lógica aqui das coisas são bem interessantes, tá? Seja como for, tenha fé, porque até não só não se for. Então, alegação final pela acusação, pela assistente de acusação e pela defesa. E o que eu alego? Eu alego a teoria do crime, eu alego tudo o que eu deveria ter alegado lá na resposta à acusação, eu alego de novo aqui agora. Né? Tudo que eu aleguei lá, eu posso alegar novamente aqui agora, sem problema nenhum, na nossa alegação final. Eu alego também aqui, eu alego também o 564, eu alego o 107 e alego aqui o 386, né? 386 é o artigo que fundamenta a absolvição. Tá? E também você vai alegar a teoria da pena, que é o artigo 68, as 3 fases da dosimetria e eventuais benefícios também do 44, do 77 e até, enfim, do 33, né, que é também sobre o regime prisional, tá bom? Bom, vamos ver o que os alunos escreveram sobre essa nossa caminhada. A nossa caminhada ao douto juízo da tal vara criminal da comarca D, né? Eu não coloquei, então aqui tá tudo certinho. Processo número Paulo, já qualificado nos autos por ser procurador infracinado, com provocação em anexo, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência apresentar memoriais com base no 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo único, ambos do CPP. Pelos motivos de fato e de direito de seguir dos idos, né? Foi correto, pessoal, colocar aqui Código de Processo Penal, porque o ideal é que seja colocado Código de Processo Penal, não é que você coloque CPP no comecinho, a primeira coisa, o ideal é colocar assim. Da tempestividade, ele mencionou aqui, o que eu prefiro é que fique memoriais no meio certinho, pessoal, separadinho no meio, tá? Eu prefiro que fique a alegação final por meio de memorial aqui no meio certinho. Apresentar alegações finais por meio de memoriais. Memoriais é o nome da peça, mas é o momento processual também, é só você entender que está antes da audiência, né? Tempestividade. O presente memorial é tempestivo com prazo para apresentar de 5 dias, com base no artigo 404, parágrafo único do Código de Processo Penal. Bom, gente, aqui o correto é 403, parágrafo terceiro, mas, enfim, também tem a data aqui, o prazo, né? Tá tudo bem, tá tudo certo isso aqui. Dos fatos, bem pequenininho, do direito. Da citação por edital. Olha só que legal, o aluno já fez certo. O réu foi citado por edital, todavia, o réu estava dentro do território de jurisdição do meritíssimo juiz. Por isso, o réu deveria ser citado por mandado, com base no artigo 351 do Código de Processo Penal. Assim, diante da falta de citação do réu, enseja-se a nulidade a partir da citação do seu do mesmo, né, do réu, com base no artigo 564, a linha E do CPP. Tá perfeito isso aqui, a ordem lógica é essa, tá? Só que eu gostaria, esse aqui foi um raciocínio legal, eu gostaria que tivesse entrado no raciocínio de que ele foi preso, né? Mas que se ele foi custodiado, está ali realmente na circunscrição do juiz, então a citação deveria ter sido por mandado e não por edital. Tá, está correto isso aqui. Erro de proibição. Paulo foi denunciado pelo crime descrito no artigo 34, inciso 1 da lei tal. Ocorre que não foi pego pescando, e sim na posse do peixe em extinção. O réu não tinha conhecimento do peixe estar em extinção. Foi feito, pois foi seu filho em foi seu filho em estudo para a prova de biologia que passou a ter conhecimento da referida espécie de peixe estar em extinção. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre licitude do fato, com base no artigo 21 do Código Penal. No entanto, pugna-se pela absolução do réu com base no artigo 386, inciso 6 do CPP. Ó, a fundamentação está correta aqui, né? A fundamentação está correta aqui também. Só, assim, realmente escrever sobre erro de proibição é chato, mas está perfeito, porque na verdade está escrito aqui que o cara não tinha conhecimento de que aquilo era ilícito, né? De que aquele peixe era ilícito. Então está fundamentado aqui. Ele colocou realmente a denúncia, ele colocou, ao invés de colocar primeiro o fato, ele colocou realmente aqui a logística da denúncia, né? Com o artigo em si, e disse que o réu não tinha conhecimento daquilo. E fundamentou no artigo que ele quis, tá? Que no caso que ele quis, não, que é o artigo do erro de proibição. Tá certo, pessoal, a linha de raciocínio está certo, o aluno ele segue a linha de raciocínio que ele acha melhor. O que eu recomendo que você faça é que você coloque a tese, verifique se no caso concreto, a excludente, né, da culpabilidade pelo erro de proibição. Então tem que ser dessa forma, porque aí você ganha mais pontuação, tá? Olha só, o que eu estou querendo dizer. Você tem que saber onde é que você está. Porque isso aí você acertou, aí você não entende por que você não passa na prova. Pô, Rafael, meu raciocínio de direito penal super bom, por que eu não estou conseguindo aprovação nesse exame da ordem? Porque você tem que observar a teoria do crime aqui,
tipicidade aqui em cima, ilicitude aqui embaixo, no meio, né? E culpabilidade aqui. Em um dos casos da culpabilidade, a excludente da culpabilidade é o erro de proibição, tá? O erro de proibição, ele acarreta como consequência jurídica o quê? Ele acarreta como consequência jurídica a excludente da culpabilidade, tá? Então, a tese é, verifica-se no caso concreto a excludente da culpabilidade pelo erro de proibição. Conforme precita o artigo 21 do Código Penal, a pessoa, quando tem desconhecimento do fato, ela ficará isenta de pena. Ora, em caso, fulano não sabia que o peixe era de espécie em extinção, pois quem havia tomado conhecimento dessa situação era o filho dele e não ele em si. Portanto, requer a absolvição pela excludente da culpabilidade no erro de proibição. Rafael, eu não entendi o que você falou. Volta o vídeo e pega esse pedacinho aqui agora, tá? Não vamos reprovar, pessoal, por coisa boba. Você vê que esse aluno, ele teve raciocínio jurídico, ele entendeu o que aconteceu, mas cadê a excludente da culpabilidade pelo erro de proibição? Não tem, tá? O cara perderia aqui, né, um 0,4, pessoal. Tá? Perderia aqui um 0,4 ou um 0. Na pior hipótese, na melhor hipótese, perderia um 0,2. Tá? E aí você pode reprovar, assim, com 0,2 aqui, um 0, não sei aqui ali, e fica com 5,6 e reprova, tá? Da dosimetria da pena. O MP manifestou que a pena fosse dosada no máximo, pois haviam 3 inquéritos policiais contra Paulo em elemento. Todavia, a súmula 444-CJ veda a utilização de inquérito policial e ações penais em curso para agravar a pena base. E assim, diante da dosimetria da pena, seja aplicada no mínimo legal. Beleza, pessoal, tá certo isso aqui. Também, tá? Está correto isso aqui. Nota que esse aluno é um aluno que entende das coisas, só que ele não está seguindo as diretrizes, né, do que nós estamos comentando. Já está na hora de você participar, né, pessoal, de tudo aqui. Não perder pontuação, pessoal. Não vamos perder pontuação. Está certo, isso aqui, essa mençãozinha, tá? O inquérito policial, a parte do inquérito policial está correta. Que nota que eu falei sobre a época em que ele estava atuando, né, como adolescente. E se eventualmente ele viesse sido pego, né, como adolescente, você deveria mencionar também que os atos infracionais praticados pelo menor também não se enquadram nas agravantes, no caso das circunstâncias judiciais favoráveis, de acordo com a súmula 444. Nela não está escrito isso, mas eu pedi para você fazer uma mençãozinha embaixo ali, a Lei 8.069, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Importante também é colocar realmente o teor da súmula, escrever como assim está definido nela, para que não escape nenhum tipo de palavra. Nota, então, reiterando, que está perfeito, a sua inteligência penal está certa, só que não está do jeito que você vai passar na prova. Tem que ficar redondo, igual provavelmente alguns outros alunos aqui devem ter deixado redondo. Tá bom? Da proposta de suspensão da pena, do processo, perdão. O MP deixou de oferecer suspensão do processo com base no artigo tal. Todavia, o artigo tal da lei prevê que a pena mínima combinada, que quando a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, poderá ser proposta a suspensão do processo. Isso porque o artigo 34 da lei, a pena mínima combinada é de 1 ano. Logo, pugna-se pela nulidade decorrente do não oferecimento da proposta de suspensão do processo. Tá perfeito, pessoal, isso aqui. Né? Logo, né, você deveria colocar, né, com base no artigo, combinado com o artigo 564, inciso 4 do CPP. O 564, inciso 4 é o Coringa. Da prisão ilegal, aqui, pessoal, nós não temos nada para falar da ilegalidade da prisão, tá? O problema tinha que ter dito para a gente que algo estava errado. Verifica-se que o réu está custodiado pelo Estado, todavia, o 312 poderá ser decretada como garantia da ordem pública. No entanto, o réu se enquadra no artigo 282 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ficar preso ou não sei o que, ou determinado, né, a prisão cautelar, ou em virtude de condenação transitada em julgado. Se não, né, em virtude de decisão transitada em julgado. Assim requer relaxamento da prisão. Gente, isso aqui não. Tá, tudo bem, teve um raciocínio interessante aqui, inteligente, tá, pensou a respeito, mas isso aqui não pontua. Depois, lá nas peças de prisão, a gente vê isso aqui mais para frente. Então, o pedido de disposto requer da unidade da citação, com base no artigo 543, a linha E, a absolvição do réu pelo erro de proibição, com base no artigo 386, inciso 6 do Código do CPP, nota que está faltando aqui a excludente da culpabilidade, aplicada a pena base do mínimo legal diante da dosimetria da pena, com base no artigo 89. Nota que olha só, já errou, né? Porque a pena base do mínimo legal diante da dosimetria da pena, com base no 89. 89 foi o que você pediu suspensão do processo. Você vê que não está certo aqui, tá? Você vê que não está certo aqui, beleza? Isso aqui está errado também. A suspensão do processo, o relaxamento da prisão, enfim, tem alguns erros aqui, né, pessoal? A suspensão da pena também não foi pedida, pessoal, deveria ter sido pedido, ou pelo menos a PPL pela PRD, né? Tem que pedir aqui a PPL pela PRD, o aluno não pediu. Tá? Depois que dosa a pena, você pede o benefício da PPL pela PRD. Vamos ao próximo aluno. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca D, do estado D. Processo número, aqui está certo, né? 433º, memoriais, e o ideal é que você coloque alegações finais para memoriais, do jeito que está aqui. Mas tenta deixar realmente o nome no meio aqui certinho, tá, pessoal?
dos fatos do direito, da tempestividade, a presente ação foi tempestivamente apresentada dentro do prazo legal. Não é a presente ação, né? É a presente defesa foi apresentada. Tá? Na dada a citação, conforme preceitua o artigo 361 do CPP, se o réu não for encontrado, será citado por edital, com prazo de 15 dias. Ora, em caso o réu encontrava-se custodiado e, sendo assim, teria que ser pessoalmente citado, de acordo com o artigo 360 do CPP, combinado com a súmula 351 do STF. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Nota isso aqui, né? Tá perfeito na ordem lógica, só foi mencionado o fato, o nome da tese aqui em cima, tem aqui o fato, tem aqui o fundamento e tem aqui a logística do pedido, né? Portanto, requer unidade do processo por omissão de formalidade que constitui o elemento essencial do ato, no caso 564. Não é, pessoal, porque a citação ela tem um inciso específico, né? 564, inciso 3, a linha E de elefoa. Da tipicidade da conduta, conforme artigo tal, pescar em período no qual a pesca seja proibida em lugares interditados por órgão competente. Pesca espécie, peixe, né, espécie que devam ser preservados ou espécimes com tamanhos inferiores ao permitido. Ora, em caso, o réu está sendo processado por possuir um peixe de uma linhagem específica em extinção, não sendo explanado de que forma ele adquiriu esse peixe, não tendo a informação nos autos de que foi ele quem pescou o peixe em período proibido ou em lugar interditado pela autoridade competente, o que não se enquadra no tipo penal apresentado. Gente, tudo bem, foi certo pensar assim, tá? É que o problema, ele é abstrato, né? Assim, eu coloquei aqui o início, né? Paulo foi citado ao responder a acusação, né? Foi verificado aqui que ele não tinha tido benefício, né? Do erro de proibição, tá bom? Pois ele estava com uma espécie, né? Enfim, de um peixe de extinção. Então, o membro do MP, em sua derradeira manifestação, pediu a condenação do réu em tal artigo da Lei dos Crimes Ambientais e também que a pena fosse dosada no máximo. Deixa eu ver aqui em cima onde eu encontro que eu quero falar. Tendo em vista que, muito embora Paulo houvesse alegado o esquecimento de que possuir um peixe de maneira específica ou extinção do seu filho havia estudado anteriormente. Ficou abstrato isso que eu escrevi, pessoal, mas a ideia é que fique abstrato mesmo para ficar mais difícil do que a própria prova. A prova ela fica bem objetiva. Assim como também esse primeiro parágrafo aqui, a nota que não dá para verificar se foi ilegal a prisão, né? Mas tá certo, só vocês têm que pensar assim mesmo, tá? Pensou na atividade da conduta porque não está igualzinho? Beleza, alega a atividade da conduta. Aqui misturou um pouquinho, porque aqui tá falando que não tem prova, né? Não tem prova de que ele pescou, então a falta de provas não é a tipicidade da conduta, né? A tipicidade da conduta é o cara não fazer o que está escrito. Se não tem prova para dizer que ele fez o que está escrito, não é a tipicidade da conduta, né? É a absolvição por falta de provas, tá bom? Portanto, requer a tipicidade da conduta, de acordo com o artigo 3, o artigo 21. Ixi, aqui ferrou tudo, gente, porque aqui o cara meteu um artigo do erro de proibição aqui, junto com a tipicidade da conduta, já está tudo cagado, né? Já está tudo fora do padrão. Pena base do mínimo legal. Conforme preceito do artigo 68, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59, em seguida serão agravante e atenuante. 59, tá? Ora, em caso, o membro do Ministério Público pediu a condenação do réu pela pena no máximo legal, mas ocorre que isso é inaceitável, pois de acordo com a súmula tal, beleza, não colocou, portanto, requer a fixação da pena base no mínimo legal, de acordo com o artigo 68 do CPP, combinado com o artigo 445, e súmula 444 da STJ. Beleza, gente. Tá bom? Aqui, cuidado que eu não sei se está escrito aqui agravar a situação do réu, né? Não sei como é que tá na súmula. Talvez esteja aqui escrito como circunstância judicial desfavorável, não tenho certeza, tá? Tem que tomar cuidado. Se tiver escrito assim, beleza. Tá? Mas o ideal é que a primeira fase seja entendida como circunstância judicial favorável ou desfavorável. Da substituição da pena privativa pela restritiva de direitos. Ó, esse aqui, então esse aluno aqui, ele misturou essas teses aqui, nessa tese do erro de proibição com a atividade da conduta, né, e também com falta de provas, ficou tudo muito misturado. Aí tem aqui a pena base do mínimo legal. É, ele comentou aqui, o ideal era só que mencionasse, né? O promotor pediu que a pena base fosse ficar acima do mínimo, pois ele tinha inquéritos policiais. Ora, em caso, aí você coloca, né? Conforme a situação na 444, isso não deve ocorrer, por causa disso, disso, disso. Ora, aí você, portanto, requer que manutenção da pena no mínimo legal. Igual esse outro aluno aqui fez, né? Sobre a pena, né? Ele comentou aqui, ó, MP pediu isso, a súmula diz isso, portanto, que é isso. Né? Só isso, só. Fato, fundamento pedido, tá bem tranquilinho, tá bom? Na substituição da pena, vamos ver aí. Conforme o artigo 44, assume o artigo 44, as penas desses direitos são autônomas e substituídas privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência, grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo, incorre na presente situação. Ora, em caso, o réu foi condenado,
Não foi condenado, pessoal, não teve sentença ainda, né? Ele foi denunciado pelo crime cuja pena é de 1 a 3 anos, ou seja, não superior a 4. E o crime tipificado foi cometido sem violência ou grave ameaça, portanto, pede o benefício da substituição da pena por uma mais favorável ao réu. Sim, tá certo o pedido, mas lembrando que ele não foi condenado. Tá? Sim, aqui você colocaria o fato, né? Colocaria o artigo que embasa a tese, mencionaria o artigo que diz que a pena é de até 3 anos, portanto, requer a substituição, porque ele faz jus a esse benefício. Né? Da suspensão do condicional do processo, conforme artigo tal, copiou, beleza. Ora, em caso, a pena aplicada ao crime que o réu foi condenado tem pena mínima de 1 ano, conforme preceitua o referido dispositivo, devendo assim ser oferecida suspensão do processo, sob pena de nulidade, tá, pessoal? Sob pena de nulidade. Portanto, requer o oferecimento de suspensão do processo. Os pedidos antes expostos requer seja verificada a tempestividade, seja declarada a nulidade do processo por omissão de formalidade que constitui o elemento essencial do ato, qual seja, né? Aqui ele só colocou, ele não colocou o que era o fundamento, que no caso deveria ser ali o desrespeito ao artigo 360 do CPP e o artigo 564, 3, a linha E, né? Seja reconhecida a tipicidade da conduta pelo não enquadramento no tipo penal descrito no artigo tal, o tipo penal descrito na forma do artigo tal, né? Enfim, Ju misturou aqui uma coisa com a outra, tá, pessoal? Eu falei que tá errado isso daqui. Foi qual que é a forma correta? Eu estou mostrando nos outros como é que eles escreveram e já expliquei, inclusive, na peça anterior e agora, né, como que escreveria esse parágrafo, né, do erro de proibição. Seja fixada a pena base no mínimo legal, na forma do artigo tal. Seja reconhecida a substituição da pena privativa de liberdade, seja verificado ou não o oferecimento de suspensão do processo. O texto pede perifilema com a data do número. Tá, pessoal? Põe só um ponto final aqui já era, tá bom? Nesse termos, pede deferimento, advogado, AB número, né? Local e data, advogado, AB número. Tudo bem. Tá, errou aqui a ordem, pessoal, não tem problema não, tá bom? E, mais uma vez, né? Nós temos o excelentíssimo senhor doutor, processo número, essa é a ação tempestiva, pois foi protocolado dentro do prazo de 5 dias. Beleza. Paulo, fechou aqui, fato pequenininho, não precisa de eu ficar lendo isso aqui. Unidade, verifica no caso a unidade no procedimento da citação por edital, uma vez que o réu encontra-se custodiado pelo Estado. Conforme o artigo tal, se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. A súmula também define isso. Ora, em caso, a citação deveria ser realizada pessoalmente, visto que o réu encontra-se custodiado. Portanto, requer unidade do processo, de acordo com o 5 da linha E, tá certo isso aqui, combinado com o artigo 360, âmbito do CPP, e ainda combinado com a súmula tal do STF. Do erro sobre a ilicitude do fato, né? Só deixar bem claro ali, do erro de proibição, mas tudo bem, tá certo isso aqui, igual está escrito no artigo. Verifique-se, no caso concreto, a ilicitude do fato de Paulo pela alegação que seu filho havia estudado. Você viu que já começou a virar um regaço? Tá? Verifica-se o caso concreto, era estudo do fato de Paulo pela alegação que seu filho havia estudado em uma prova de biologia pouco tempo antes e por este motivo seria possível o réu saber a natureza criminosa. Conforme o artigo, o erro sobre o estudo do fato se inevitáveis entre pena. Ora, em caso, o réu não teria como saber que seu filho estudou sobre isso em prova, não sendo evitável nem por um homem médio saber. Portanto, requer a absolvição do réu em razão da excludente da ilicitude. Não é, tá vendo, gente? Ó, como é que é perigoso, né? O erro de proibição, ele exclui o quê? A culpabilidade. E no artigo está escrito, né? O erro sobre a ilicitude do fato, mas não é da excludente da ilicitude. Então, tem que lembrar que o erro de proibição, pessoal, é o erro de proibição, não tem nada a ver com excludente de ilicitude, tá? Aqui o erro sobre a ilicitude do fato, não é o erro, não é a legítima defesa, não é o estágio de necessidade. Eu falo, você pode explicar melhor sobre isso? Eu estou explicando, eu estou falando agora. Né? Você tem que colocar o erro de proibição. O erro de proibição acarreta a excludente da culpabilidade. Tá? É isso que nós temos que saber. E o que fundamenta o erro de proibição? O artigo que fundamenta o erro da proibição. O erro da proibição, eu acho. O erro de proibição. O artigo 21, pessoal. Né? O artigo 21 que fundamenta o erro de proibição. E nele está escrito o erro sobre a ilicitude do fato. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Mas é bom que você vê que você erra. Isso já ajuda muita gente, que muita gente nem pensou que podia confundir isso na hora da prova, de repente já começa a olhar aqui para ver que pode errar. Tá bom? Afastamento das agravantes. Verifica-se que não há causa agravante da pena do acusado. Pessoal, cuidado que agravante é a segunda fase, né? Aqui o promotor estava falando sobre a primeira fase. Tá? Então, você não pode confundir agravante com circunstância judicial desfavorável, né, pessoal? São fases diferentes na dosimetria da pena, tá bom? Aí, aqui, a súmula 44, dispôs vedados, é vedada a utilização de inquéritos policiais e sanções penais em curso para agravar a pena base. Tudo bem, então, realmente, aqui, mais uma vez, né, havia aqui uma peça de um aluno aqui atrás que estava escrito agravar, então, provavelmente, realmente está escrito assim, está escrito realmente assim, na súmula 444. Tá, mas esses negócios, inquéritos policiais, ações penais em curso, são circunstâncias que levar-se em consideração para fim de maus antecedentes. Mas isso não se aplica, né? Principalmente para fim de reincidência nem a pau. Reincidência é a segunda fase, agravante e atenuante, né? Inquéritos policiais em curso, ações penais seria mau antecedente, mas não é.
A súmula diz que isso não é mau antecedente. Por que, Rafael? Porque tem que ter um trânsito julgado para que o Estado tenha certeza que a pessoa não presta, né? Você não pode receber uma denúncia porque o cara já tem vários processos parecidos com relação àquilo. Isso ofende, né, a lógica do direito penal, que tem que ser sempre algo subjetivo. Ora, em caso, o MP pediu que a pena base fosse dosada no máximo, em vista de 3 inquéritos em andamento, e é vedado pela súmula. Portanto, requer que seja aplicado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela PRD. Não, a gente já misturou tudo aqui. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Tá? A dosimetria da pena, você só trata do tamanho da pena. Depois que dosou, aí você cai nos benefícios. Tá? Olha só, presta atenção como é que é importante errar aqui comigo e depois você vê o teu erro agora, né? Então, aqui, ó, olha só. A dosimetria da pena está aqui. Primeira fase, você vai tratar das circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis. Inclusive, a súmula 444 dela diz que os inquéritos e as ações penais em curso não podem servir, né, de circunstância desfavorável. No caso, agravar a pena aqui. O termo correto deveria ter sido, né, circunstância desfavorável. Aí, depois que dosa aqui na segunda fase também, verifica se tem reincidência, se tem confissão. Aí, depois que tem caso de privilégio ou não, aí você vai verificar se tem o benefício do 44, que é a troca da PPL pela PRD. É um benefício que vem depois, tá? Não vai misturar artigo 444, por coincidência, né? Parece o número, né? É o 444 e 44. Não mistura uma coisa com a outra, tá, pessoal? Mas olha como é que é importante. Tenho certeza que você está aprendendo bastante agora, tá? E não fica bravo comigo também, não, né? Não sei quem escreveu isso aqui, que realmente não dá para saber as letras, porque eu primeiro baixo tudo, depois eu jogo aí, então não sei quem escreveu, né? Não fica bravo, não, mas só vê que fique feliz por você ter feito para não errar igual. Do regime aberto, ó, o primeiro aluno que falou sobre o regime prisional tinha que falar assim, mas primeiro tinha que falar da PPL pela PRD, e caso o juiz não entendesse, né, pela substituição, que pelo menos que o réu ficasse no regime aberto, né, por conta do tamanho da pena. O réu já se encontra custodiado, que foi denunciado pelo crime do artigo 34, dos crimes ambientais, logo, na hipótese de eventual condenação, a pena não será superior a 4 anos. Logo, o magistrado deverá fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Perfeito, nos termos aqui perfeitos, tá, pessoal? Então, realmente, se não for possível o benefício da substituição, nós vamos para a suspensão da pena e depois, se não der certo, para o regime prisional fechado, semiaberto e aberto do artigo 33. Tá bom? Da suspensão condicional da pena. Considerando a primariedade do réu e a pena a ser aplicada, que não será superior a 4 anos, será cabível a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77. Gente, também pode pedir, sim, tá tudo bem, tá? Mas o ideal é que você siga essa ordem, né? Primeiro você pede a PPL pela PRD. Se não der certo a PPL pela PRD, que é a substituição, você pede a suspensão. E aí, se não der certo, você pede o quê? O regime prisional. Então, você pede primeiro a absolvição. Se não der a absolvição, dosimetria da pena. Da dosimetria da pena, você dosa para trazer o mínimo legal, joga aqui para o contexto e fechou. Gente, eu acho que vai dar boa essa turma, hein? Vai dar boa essa turma porque vocês estão fazendo. Vocês fizeram o primeiro memorial sozinhos, tá, pessoal? Isso é muito bom. Do pedido, nulidade do processo, no procedimento da citação por edital, nos termos do artigo 5.403, linha E, do CPP, tá? Beleza, tá certo. Combinado com, pessoal, o 361. A absolvição do réu em razão da excludente da licitude, pessoal, aqui o erro, né? Um erro grotesco, não pode, isso aqui nunca acontecer. É porque no artigo está escrito, então eu entendo esse erro seu. No artigo está escrito, né? Do erro sobre a licitude do fato, né? Mas esquece isso, erro de proibição é caso de excludente de culpabilidade. Isento o réu de pena, isenção de pena, excludente da culpabilidade. Tá bom? A aplicação da pena base do legal, fixação do regime aberto nos termos do artigo tal, beleza, suspensão da pena depois, né? O aluno que não falou suspensão do processo, esse aqui, né? Mas tudo bem, pessoal, você vê que cada um fala uma coisa, mas não pode faltar nada disso. Todo mundo está falando um pedacinho, cada um falando um pedacinho, mas ninguém pode deixar de falar todos eles, né? A gente tem que aprender bastante com o tempo isso aí. Aqui uma letra bonita. Na verdade, eu acho que todas as letras estão bonitas aqui, viu? Letra bonita. Essa aqui ela é uma letra corrida, mas é bonita. Essa aqui também é uma letra bonita. Eu também escrevo assim, né? Mas minha letra é feia. Eu também escrevo uma forma, mas é feia. Essa aqui tá perfeita, né? Parecendo que a pessoa fez caligrafia. Ô, louco, gente. Vocês tudo que tomar banho, gente. Vocês puta que pariu, né? Vocês tinham que estudar pra caralho pra gente ter uma turma aqui com 100% de aprovação, hein? Vamos fazer isso aqui. Tá todo mundo escrevendo bonito, tá da hora. Excelentíssimo senhor, processo número, blá blá blá, memoriais 403 para 300, dos fatos do direito, no dado da citação por edital de réu custodiado. Verifique-se, no caso, a unidade do procedimento de citação por edital, uma vez que o réu encontra-se custodiado pelo Estado. Conforme exposto no 360 do CPP, se o réu estiver preso, será pessoalmente citado, combinado com o disposto na súmula tal. Ora, em casa, a citação deveria ter sido realizada pessoalmente, visto que o réu encontra-se preso. Nota, pessoal, que você não consegue fugir do custodiado pelo Estado, custodiado pelo Estado, custodiado pelo Estado, tá certo, manda ele preso, mas tá tudo certo. Portanto, requer a unidade do processo, de acordo com o artigo tal, do Código 564, combinado com o artigo tal. Beleza. Estrita atipicidade, verifica-se
a estrita tipicidade ocorrida pelo pedido de condenação do réu aqui, conforme disposto nesse artigo, pescar em período do qual ocorre que nas mesmas penas, quem pesca a espécie que deva ser preservada ou espécime com tamanhos inferiores aos permitidos. Aí, seja, hora em casa, não há que se falar sobre pescaria, nem em período de pesca proibido, uma vez que consta nos autos do processo somente que o réu possui um peixe. Da hora, pessoal, aqui, né, realmente a tipicidade da conduta. Portanto, requer seja reconhecida a tipicidade por falta de enquadramento da conduta do agente com o disposto no artigo tal, né, pelo qual o réu foi acusado e, consequentemente, pedido de condenação. Tá, pessoal? Então, aqui nesse probleminha nosso, olha só, ao apresentar, não sei o quê, possuir um peixe, né, gente? Aqui vai passando os momentos, né? E eu vou pensando assim, né? Por que ninguém pensou no princípio da insignificância, né? Não sei, mas ninguém pensou. Ah, Rafael, eu não sabia se no direito, no direito ambiental tem princípio da insignificância, né? Então, tem gente que fala que não tem mesmo, gente. Tá, mas e daí? Na dúvida, pô, o cara tá com um peixe e você não vai pedir princípio da insignificância? Ah, Rafael, eu não sabia que podia pedir. Então, não tem princípio da insignificância, certeza onde? Na Maria da Penha, não tem. Não tem princípio da insignificância contra a administração pública. Dos crimes contra a administração pública também não tem princípio da insignificância, tá? Não vamos perder coisas fáceis, tá, pessoal? Tá legal pensar nisso, Rafael, mas eu não tinha nem imaginado. Então, mas tá na hora de imaginar. Você lembra do Guina? Né, o cara, que ele era um cara de uma comunidade e tal, e aí encontraram ele, fizeram um sorteio, sei lá. Eu sei que ele foi conhecer a seleção brasileira e perguntaram assim: e aí, Guina? E aí, você já imaginava já conhecer a seleção brasileira? Ele falou: eu já imaginava já. Bom, gente, seja como for, esse aqui, né, pediu a atipicidade da conduta, assim como um outro aluno em um momento anterior. Faz sentido o que ele escreveu aqui, perfeito, tá? Porque não está realmente enquadrando no tipo penal, mas ninguém até agora falou sobre o princípio da insignificância por causa de um peixe só. Excludente da ilicitude pelo erro de proibição. Isso aqui é muito perigoso também. Você vê como é que isso aqui pegou a galera de jeito mesmo, né? O erro de proibição exclui a culpabilidade. E aí é excludente de ilicitude aqui, e o artigo está escrito o erro sobre a ilicitude do fato, né? Então, isso aqui pegou a galera de jeito. Verifica-se no caso concreto a excludente de ilicitude pelo erro de proibição e a consequente absolvição do acusado. Conforme artigo tal, o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre o estudo do fato ser inevitável isento réu de pena. Se evitável, poderá admiti-la de um sexto a um terço. Tá? Isenção de pena, pessoal, é caso de excludente de culpabilidade, tá? Ora, em caso, o simples fato do filho do acusado ter estudado para uma prova de biologia não comprova o conhecimento do réu a respeito de tal assunto, uma vez que não foi pessoalmente ele quem estudou para a prova de biologia, configurando a veracidade do que for alegado pelo agente, o desconhecimento de que possuir um peixe de uma linhagem específica em extinção. Portanto, requer seja reconhecida a absolvição do acusado conforme o 386, inciso 6 do CPP, combinado com o artigo 21. Tá bom? Tá bom aqui, mas tomar cuidado, pessoal, que é excludente de licitude, né? Verifique se no caso concreto é excludente de licitude, não é de licitude, né, pessoal, pelo erro de proibição. É excludente da culpabilidade pelo erro de proibição. Tá bom? Do afastamento das circunstâncias agravantes, né? Verifique no caso concreto que não há circunstância agravante, conforme o artigo tal, o juiz blá blá blá, eu suma tal, isso aqui tá tudo certo, pessoal. Vocês entenderam, não vou ler esse nome nesse negócio inteiro, não. Mas eu quero saber como é que eu escrevi. O que você escreveu, pessoal, tá certo aqui, né? Você colocou o que está escrito no artigo e na súmula, e depois colocou o que o MP pediu. Ora, em caso, o MP pediu que a pena base fosse dosada no máximo, tendo em vista os 3 inquéritos contra a Paulo. Ocorre que é vedado isso pela súmula tal. Portanto, requer a manutenção do mínimo legal na primeira fase da dosimetria. Do regime inicial do cumprimento de pena, o cara já jogou o cumprimento de pena aqui, lembrando que o ideal seria que você falasse primeiro que, depois que dosou a pena, falar aqui da PPL pela PRD, depois a suspensão da pena e depois o regime prisional. Tá? Aí temos aqui, hora em caso, o réu já encontra-se custodiado pelo Estado, ou seja, a privação de liberdade já encontra-se antecipadamente configurada. Portanto, requer seja feito o cumprimento da pena em regime aberto. Tá certo, pessoal. Aqui a lógica tá certa, sim, né? Mas primeiro você deveria falar da substituição da pena, porque não tem violência, grave ameaça, né? Falou suspensão da pena aqui, falou dos pedidos, né? Unidade do processo e tal. Gente, essa peça aqui tá muito boa, muito boa mesmo, tá? Tá tudo certinho isso aqui, beleza? Vamos lá. A outra face de um crime. Aqui nós endereçamento, réuzito, unidade, verifica se a tese da unidade da citação predital, conforme o preceptor tal, o réu preso será citado pessoalmente. Em caso, o agente está custodiado pelo Estado e o juiz da Receita Comarca optou por citação predital. Portanto, requer a unidade da citação predital e a consequente anulação dos atos subsequentes, nos termos do artigo 564, inciso 3, a linha E de elefoa. Combinado com essa porra dos 360 aqui, gente. Para de não colocar, vamos colocar isso aqui tudo.
Do erro de previsão, verifica se configurado o erro de previsão. Cadê? Verifica se configurada a excludente da culpabilidade pelo erro de previsão. Conforme prestua o artigo tal, o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre o estudo do fato, se inevitável, isenta o réu de pena. Se inevitável, poderá diminuir de 1/6 a 1/3. Ou em caso, a conduta do agente não se subsume com o descrito no tipo penal incriminador. Ou seja, que o agente não foi surpreendido pescando apenas na posse do objeto. O erro de proibição está configurado pelo fato de o agente desconhecer a proibição descrita. Ademais, o fato de seu filho ter tido aula escolar sobre a questão não é fundamento para a alegação de conhecimento de causa. Portanto, requer absolvição sumária enquadrada-se não é 397, tá, pessoal? É 386. 397 é só para resposta à acusação. Aqui em cima não colocou 400 para o terceiro, pessoal, tá? Mas não é 397, é 386. Nota que vocês só vão aprender a hora que ficar fazendo assim mesmo, tá? Para não cometer os mesmos erros. Essa tese não ficou muito bem escrita, não, tá, pessoal? Não ficou muito bem escrita, não. Da prisão ilegal, verifica no caso concreto a prisão ilegal. Nota, pessoal, que o próprio problema não nos trouxe nada sobre a prisão, né? Ele só disse que o cara estava preso e acabou. Não teve nada descrevendo sobre o caso em si, tá? Da submeter a pena, verifica-se no presente caso que a manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de pena máxima não merece prosperar, haja vista em não esquadrar adequadamente no caso. O artigo tal prevê isso. E aí, veja que a súmula tal prevê isso, portanto, não sendo o caso de absolvição sumária ou nulidade do processo, não é absolvição sumária. Né? Na alegação final, é absolvição do 386, não é sumário do 397. Tá bom? Da suspensão do processo, presente caso se enquadra no artigo tal, conforme precitou o artigo tal, né, o aluno pulou aqui, ora, requer-se, portanto, suspensão do processo por 2 a 4 anos. Da hipótese de cabimento da suspensão da pena, sendo o caso de condenação do acusado presente os requisitos que autorizam a substituição da pena, é cabível a aplicação ao caso, conforme a tal. Portanto, verifica se presentes os requisitos elencados requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritos direitos. Tá certo, né, pessoal? Aqui, na verdade, né, da substituição, sendo o caso de condenação do acusado, presentes os requisitos que autorizam a substituição da pena, é cabível a aplicação ao caso, conforme o artigo tal, você colocaria o que está escrito nele, né? Portanto, verifica-se que estão presentes os requisitos elencados, pois a pena do crime ela é de tanto tempo e o crime não é com violência, grave ameaça. Pedidos, antes posto, requer, seja declarada a nulidade da citação. É esse aqui, pessoal, esse aluno, ele não ficou tão dentro dos ditames, né? Fez também, né? Mas não ficou tão nos ditames. Mas como é que eu escrevo? Eu não sei como é que eu escrevo. Desse jeitinho aqui, ó. Do jeito dessa primeira peça, que eu fui falando conforme ele foi fazendo os erros. Do jeito dessa segunda peça aqui também, que eu falei os erros. Né? Do jeito dessa daqui também, que eu fui comentando os erros também. Do jeito dessa aqui também, que eu fui comentando os erros e os acertos, né? Então, a ideia é, pessoal, pega a tese e joga em 4 parágrafos. O primeiro menciona a tese, o segundo menciona o artigo que embasa a tese, o terceiro artigo coloca o que está acontecendo e no quarto parágrafo coloca o seu pedido, tá bom? E a gente foca for fé, fala depois de um estudo. Vamos que vamos.